Muito bem, vamos para a intervenção do Nuno Miguel Ribeiro, da Iniciativa Liberal, que faz também hoje a sua estreia no Ideias com J. Bem-vindo, uma vez mais. Obrigado, Rui. Em primeiro lugar, a cumprimentar todos os nossos ouvintes, agradecer também a padrinhagem aqui do Miguel, cumprimentá-lo, cumprimentar também o André. Isto ainda não começou e já estão aqui a fazer coligações. Não, nós não estamos a fazer coligações, atenção, nada disso, e gostaria que este tempo depois fosse reposto naquilo que é a minha intervenção. É assim, é fácil corroborar com aquilo que o Miguel disse até há pouco, e eu até iria um bocadinho mais longe. De facto, o António Costa, em conjunto com o Fernando Medina e a Ministra da Habitação, a Marina Gonçalves, acabaram por apresentar um pacote mais habitação, quase que de uma forma bastante propagandística, muito ao estilo de regimes socialistas do passado, que a verdade se calhar não são assim tão do passado, são um pouco do presente, e eu acho que este pacote de habitação acaba por se dividir em duas grandes partes. Uma parte é a demagogia, e a segunda parte que é a apropriação ou confisco, como vocês lhe queiram chamar. E porquê? Primeiro vamos à parte da demagogia. Primeiro porque eu vou dar aqui 3 exemplos de medidas, que é para ser um bocadinho mais concreto. Por exemplo, a obrigatoriedade de taxas fixas no crédito à habitação por parte dos bancos. Ou seja, alguns bancos ainda providenciam essas taxas fixas, mas alguns desses bancos acabaram por terminar com essas taxas fixas. Porquê? Porque elas tornaram-se quase insuportáveis ou digamos assim, altas demais para o cliente comum. Ou seja, e também os próprios bancos não vão dizer às pessoas aceitem taxas fixas elevadas se depois no futuro breve elas poderem baixar e as pessoas estarem a pagar um crédito bastante elevado para além daquilo que é necessário. Outra medida é, por exemplo, o pagamento do aumento de juros em empréstimos até 200 mil euros. Uma das condições que a medida foi apresentada, atenção porque isto também foi dado num PowerPoint, portanto vale o que vale, foi que esta medida em particular iria ser aplicada aos créditos que tinham passado por um teste de stress de aumento de taxa de juro em mais de 3 pontos percentuais. Ora, os créditos que passaram por este teste de stress, por exemplo, este teste de stress só se começou a praticar a partir de julho de 2018. Portanto, esta medida não vai abranger todos os créditos de habitação. Outra medida demagoga é, por exemplo, a taxa autónoma de IRS baixar de 28% para 25%. Obviamente que um senhorio, caso queira arrendar ou fazer o que quiser com o seu imóvel, não é por uma diminuição de 3% que ele vai passar a arrendar, digamos assim, o seu imóvel. Para terem uma noção, numa prestação de 400 euros, em vez do senhorio dar de 112 euros ao Estado, simplesmente vai dar 100. Ou seja, vai ter ali um aumento só de 12 euros por mês, portanto isso não é propriamente um bom estímulo. E depois vem a parte da apropriação. Ou seja, António Costa acaba por agir quase como um comunista envergonhado, diga-se de passagem. Aqui a JCP hoje. E, por exemplo, no que diz respeito ao alojamento local, foi muito afetado com várias medidas e até podemos ir aí, como se viu, mas, por exemplo, o Governo acabou por não ter a mesma medida para a indústria hoteleira, ou seja, preferiu atacar aquilo que são os pequenos empresários ao detrimento por exemplo, da indústria hoteleira. Só para dizer que o António Costa também disse uma frase que ficou gravada, pelo menos para mim, que foi que não é legítimo ter casas vazias. O que vai muito ao encontro, vai muito contra, aliás, aquilo que é o direito à propriedade privada, e depois lançou-se também um pouco aquele mito das 700 mil casas devolutas, que acabou por ser desmentido posteriormente. O limite às rendas de novos contratos também é outra medida que vai contra o direito da propriedade privada e que força também, digamos assim, a clandestinidade, porque a verdade é que o senhorio, não podendo arrendar ao preço que quer, vai estimular uma vez mais a clandestinidade. E tudo devia ser feito ao contrário, ou seja, devia-se estimular realmente a quem pode criar valor, a quem pode construir, a quem pode fornecer opções às pessoas, para que se pudesse aumentar efetivamente a concorrência. E eu faço uma questão, pode ser para nós todos, mas também para quem nos ouve. Se um Estado que anda há 23 anos, ou há mais de 23 anos, a tentar perceber qual é que é o seu inventário, um Estado que diz que agora sim vai ser célere nas obras, justo e transparente na atribuição de casas e rápido a cobrar e a pagar, qual é a moral que ele tem se ele próprio nem sabe aquilo que possui?